Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa transmissão aqui no Centro Espírita Joana d'Arc, para você que nos acompanha pela internet, neste domingo, dia 4 de outubro. E hoje nós temos, como todos os domingos, um encontro marcado. Nesse período de pandemia, esses encontros são virtuais, esses encontros são telepresenciais, embora sempre as nossas palestras públicas fossem divulgadas na internet neste tempo de pandemia, para proteger as pessoas, para proteger também os trabalhadores da casa, estamos fazendo esse encontro telepresencial. Então, todos os domingos, aqui no Facebook do Joana d'Arc, nós temos esse encontro marcado. Bom, antes da palestra, eu convido a todos para a gente ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, para começar o nosso momento, o nosso encontro. Essa mensagem do livro Vida Feliz, no capítulo 21, diz o seguinte: o amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles se desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou se apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre a favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar a que te devotas, não se escravizando também. Vamos fazer o nosso momento de prece, agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento de encontro de corações, utilizando as tecnologias como veículo. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de estar aqui, de nos encontrarmos por meio telepresencial, por meio virtual. Peço para que a sua paz e a sua luz possa nos iluminar, possa abrir os nossos corações, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos realizar os nossos propósitos nessa existência. Eu peço para que a espiritualidade amiga também esteja com a gente nesse momento, para que o nosso trabalho tenha os seus frutos, e os frutos que o Senhor Deus coloca à nossa frente. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Mestre, pelas oportunidades de crescimento e de evolução espiritual. Que assim seja. Bom, nesse momento eu quero convidar a Regiane Crepaldi, ela já está aqui com a gente, para fazer a nossa palestra de hoje, Aprendendo a Gostar de Mim. Regiane, seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa, é muito bom ter você aqui, fique à vontade e que Jesus esteja com você nesse momento. Minha de estar aqui com vocês nesse espaço virtual, mas não menos afetivo, com saudade já de voltar às nossas atividades presenciais, mas respeitando a necessidade de preservação da saúde, cumprindo as regras para que a gente possa se proteger e voltar muito animado e saudável para as atividades presenciais em breve, se Deus quiser, não é mesmo? E hoje, então, nós saudamos também a todos que estão ouvindo, transmitindo um abraço muito afetuoso, cheio de carinho, de esperança e de amor, que é o tema de hoje. E então, nós vamos falar um pouco sobre como que nós podemos gostar de nós, com base nos parâmetros que a doutrina espírita nos traz, conforme os parâmetros que o Evangelho de Jesus nos traz. E no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro traz uma definição belíssima sobre o amor. Ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações.
quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento, diz Lázaro, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue misérias sociais. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Vejamos quanto essa mensagem de Lázaro, ela tem similitude com essa mensagem inicial que o nosso André leu, dizendo que esse amor, ele transcende as questões do corpo, as questões temporárias, as questões da paixão. No início, diz Lázaro, o homem só tem instinto. Daí ele vai avançando um pouquinho mais e tem as sensações. E quanto mais nós nos instruímos e nos depuramos intelectualmente e moralmente, nós vamos desenvolvendo sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, mas não o amor vulgar, mas é um sol interior, que faz com que nós nos iluminemos, com que nós cresçamos na vertical da vida. E por que Lázaro diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres? Porque quando nós chegamos a esse ponto alto dos sentimentos, que é esse amor, não o amor no sentido vulgar, nós conseguimos, então, amar a humanidade inteira, como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, irmãos em humanidade. E aí, quando nós conseguimos chegar a este grau, não haverá miséria social. E seremos ditosos. Não conheceremos também a miséria da alma, porque aquele que se faz solidário nunca é solitário. E nem conheceremos as misérias do corpo, porque quando o amor atinge esse grau, um ajuda o outro de maneira solidária, de maneira fraterna, cumprindo a lei maior de amor, de justiça e de caridade. Lázaro, então, define muito bem o que é o amor. E Jesus é o amor por excelência, porque Jesus nos ensinou com a sua palavra, e sobretudo com o seu exemplo, a praticar essa lei maior de amor, de justiça e de caridade, desenvolvendo as virtudes, transformando os instintos e transformando as suas paixões em atitudes nobres. E Deus também é amor. É amor e criou o universo para expressar esse amor. E quando nós buscamos desenvolver esse sentimento, estamos realizando a nossa grande missão de nos aproximarmos de Deus. Então, vimos que o ponto alto do sentimento é o amor. Que Jesus é o maior exemplo que nós temos aqui na Terra desse amor. Porque Jesus amava sem esperar nada em troca. E se amava, porque para amar ao próximo é necessário que nós nos amemos também, como nós vamos ver ao longo dessa nossa reflexão de hoje. E com isso, ele trazia muitas pessoas para a lucidez de si mesmo. Lembram-se quando as pessoas chegavam e ele dizia, a sua fé o curou? A crença em si mesmo, o movimento de querer curar-se, de querer melhorar-se, de gostar de si mesmo o curou. Esse é um exemplo muito típico, como nós vemos a história da mulher hemorroísa, e o que acontece quando ela sangrava ininterruptamente por vários anos, e ela soube que Jesus ia passar ali. Quando ela já estava num estado de busca interior muito grande, havia saído de sua casa, porque era considerada impura, para não prejudicar a família, ela sai então sozinha. O marido já gastara tudo que tinha à época para ver se aquela hemorragia passava. E quando ela está ali naquela multidão de pessoas e ela toca a veste de Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? E ali Pedro fala, como é que nós vamos saber quem lhe tocou, Senhor? Uma multidão o oprime. Ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti de mim sair virtude.
E então ela se apresenta: Senhor, fui eu quem lhe toquei. E a partir daquele momento, ela tem aquele autoencontro amoroso com ela mesma, já se preparando por todo esse tempo para receber a energia de Jesus, que proporcionou o encontro dos dois amores e a recuperação da saúde dessa mulher. Então veja que Jesus é um convite constante do alto amor pelo exemplo. E Deus, que é nosso Pai, é amor. João dizia: Deus é amor. E criou o universo para expressar esse amor. Então, muitas vezes quando nós nos comportamos como se Deus fosse alguém que castiga, nós estamos pondo Deus como se fosse a nossa imagem e semelhança, e não nós a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente traz como se fosse um Deus antropomórfico. Então, como a gente não consegue ainda definir muito bem Deus, podemos dizer a mão de Deus, a boca de Deus, o olho de Deus. Deus, em algumas pessoas dizem, pune, mas Deus é amor. E se Ele é amor, Ele não nos pune. E a maior alegria para Deus é nos vermos felizes. Porque qual pai não deseja a felicidade do seu filho? E quando nós buscamos esse sol interior que Lázaro disse ali no início, quando nós buscamos gostar de nós mesmos, cumprindo a lei de amor, de justiça e de caridade, nós vamos realizando a missão de nos aproximarmos do Pai, que é amor. Fenelon, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 11, diz que o amor é da essência divina. Deus é amor. E todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. O que Fenelon está dizendo aqui para nós? Complementando o raciocínio de Lázaro, ele traz que não importa o grau evolutivo em que nós nos encontramos. Então, desde aquele que ainda está numa escala muito inferior de evolução, aqui mesmo na Terra, até aquele que já evoluiu mais, tem o quê? A centelha desse fogo sagrado que é o amor, porque o amor é de essência divina. E como nós temos os atributos de Deus em nós, uma vez que fomos nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos essa centelha do amor. Então, o homem, por mais abjeto, ser humano, vil ou criminoso que ele ainda se encontre, ele vota a alguém ou alguma coisa a afeição. Percebemos que existem pessoas que se dizem incapazes de amar outra pessoa, mas amam o seu cachorro, amam o seu gato, amam uma planta. Por quê? Porque essa fagulha está ali dentro de cada um dos filhos de Deus. E como nós aprendemos muitas coisas em nossas vidas, nós também podemos aprender a amar. Amar a si mesmo. E aí a gente pergunta, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? E a resposta é que é você mesmo. Porque é com você que você caminhará por toda a eternidade. Então, comecemos a fazer exercícios de gostar de nós mesmos. Mas muitas vezes quando a gente se pergunta, quem é a pessoa do mundo mais importante para você? E a gente para e pensa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha irmã, meu professor, seja lá a pessoa que a gente tenha como uma referência maior de um amor que não cabe no nosso peito. Raramente, a não ser que nós já tenhamos aprendido, respondemos que a pessoa mais importante do mundo para nós somos nós mesmos. Mas nós mesmos não conseguimos tirar férias de nós. Nós podemos tirar férias do trabalho, podemos ficar longe de alguma pessoa que está nos aborrecendo naquele momento, podemos fazer uma viagem sozinho,
mas de nós não tiramos férias. Para onde nós formos, nós estaremos acompanhados de nós mesmos. E não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Então, se não tem como eu me divorciar de mim, se não tem como eu tirar férias de mim mesmo, é bom que eu comece a aprender a gostar de mim. Porque quem é que gosta de ficar ao lado de uma companhia indesejada? E nesses exercícios, nós podemos pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando é que você sente que você gosta de você? Pensa mentalmente. 3 motivos que você tem para você gostar de você. Conseguiu listar? Se você não conseguiu listar em relação a você mesmo, pense em 3 coisas que as pessoas falam que você tem de bom. Que é bom estar do seu lado porque você é assim, assado. Eu gosto de estar do lado da Maria porque ela é afetuosa, ela é inteligente, ela é amiga. Eu gosto de estar ao lado do Pedro porque ele é responsável, ele é fiel, enfim. Tenta achar motivos para que seja prazeroso alguém estar do seu lado. Agora, pense em motivos que você não gosta de você, ou não gosta do jeito como você está se apresentando. É mais fácil para você achar motivos para não gostar de si do que para gostar de si? Como que é isso para você? O que as pessoas acham em você que não é muito legal? E como que é isso para você? Você acha que elas estão certas, que elas estão erradas? O que você pensa sobre isso? Você se afeta com esses comentários? E um outro ponto que às vezes nós temos é de achar que pensar no melhor para nós é egoísmo. Não, mas eu não posso fazer o que eu gosto, ou eu não posso fazer aquilo porque isso é egoísmo. Mas vamos entender um pouco a diferença entre o egoísmo e o apreciar e o amar a si mesmo? Amar a si mesmo não se confunde com egoísmo, nem com egocentrismo, mas com respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Amar-se é buscar o melhor para si mesmo, a cada momento. E o melhor é estar em paz com a própria consciência, que só é possível quando buscamos cumprir a lei de amor como um todo. O egoísmo é quando pensamos somente em nós, em detrimento do outro, porque isso não gera felicidade, é pura ilusão. Então, quando nós respondemos ali que a pessoa mais importante do mundo para nós é nós mesmos, somos nós mesmos, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E por que não é egoísmo? Porque você caminhará com você por toda a eternidade. Você vai procurar, através desse amor próprio, estar em paz com a própria consciência. E é possível estar em paz com a própria consciência se nós não cumprirmos a lei de amor como um todo? Sendo egoístas, que é quando nós pensamos em nós, em detrimento do outro. Então, o egoísmo é quando eu quero algo para mim e eu falo assim, bom, não quero saber se isso vai fazer mal, se isso vai prejudicar o meu irmão, o meu amigo. É bom para mim? Eu faço e acabou. Isso, então, não é um pensamento que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Mas se o que eu estou fazendo para mim, é bom para o próximo, é bom para o cosmos, isso é um ato de profunda inteligência. E eu, então, começo a me respeitar. Se eu me decido de mudar de padrão, eu tinha o costume, por exemplo, de beber, saía com diversas pessoas que bebiam, e eu resolvo ter um padrão de vida mais saudável e deixo de beber. Aqueles amigos anteriores, aqueles com quem eu estava acostumado a sair, pode estranhar, dizendo que eu estou sendo egoísta, porque eu não faço mais parte do grupo, não vou mais àquelas festas, não participo mais do meio social que eles participam. Mas vamos pensar junto.
A minha atitude é egoísta porque eu não saio mais com eles? Ou é saudável? A minha atitude é saudável porque eu não estou causando prejuízo a ninguém. Eu resolvi deixar de beber. E eu deixando de beber, serei mais saudável, mais fraterno, mais amigo. E assim faria até bem para esse meu grupo de amigos. E até posso sair com eles vez que outra e não beber. Mas, quando nós nos decidimos por um padrão de vida mais saudável, nós vamos nos decidirmos por outros tipos de diversão mais saudável também. Então, é natural que haja um certo afastamento. Mas isso, longe de ser egoísmo, é um ato de auto-amor, de auto-respeito. E quando nós nos enriquecemos de estima por nós mesmos, descobrindo o nosso lugar sob o sol da vida, nós repartimos com as demais pessoas o sentimento que nos assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Enquanto as irradiações do ódio, da suspeita, do ciúme, da inveja e da sensualidade são portadoras de elementos nocivos com alto teor de energias destrutivas, o amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o ânimo ao quebrado, pela confiança que transmite, de bondade pelo exteriorizar do afeto, de paz em razão do bem-estar que proporciona, de saúde. E por que é assim? Pensa numa situação em que você esteve ali muito complicado, com dificuldades de relacionamento, e alguém disse uma coisa para você que lhe feriu muito. Naquele momento, você foi tomado de raiva, de um sentimento de que está sendo injustiçado. Mas você já vem fazendo exercícios de auto-amor, aprendendo a separar a pessoa do que ela faz, aprendendo a se separar de quem você é para o que você faz. Iniciou esse enriquecimento de autoestima por você mesmo. Você já começou a descobrir o seu lugar sob o sol da vida. Já começou a sentir que é irmão de Jesus, que é filho de Deus. Nesse momento, o que é que você sente? Você não sente essa irradiação de ódio grande em você. Você faz um exercício ali, um momento que seja, de oração, de conexão com o Pai. E o amor que você já aprendeu a cultivar vai emitindo ondas de paz e de segurança, sustentando o ânimo de você mesmo. E isso gera aquela sensação de bem-estar, proporcionadora de uma saúde, como efeito da fonte de onde se origina. Mas, ao contrário, se ao invés de nós já estarmos sob esse sol da vida, sentindo esse amor, nós alimentamos o ódio, alimentamos a suspeita em relação a essa pessoa, que é o exemplo que nós estamos dando, ou ficamos com ciúme exagerado no relacionamento entre dois, ou temos inveja dos nossos amigos, ou cultivamos a paixão pela sensualidade da beleza física, das relações sexuais, mas não aprendemos o amor, nós nos contaminamos com essa mesma irradiação. E como a energia a gente não engana, nós fazemos o quê? Emitimos ondas da mesma vibração e nos associamos com aqueles que estão além do corpo, porque os nossos sócios, espíritos desencarnados, podem se associar conosco pelo padrão vibratório alto, como pelo padrão vibratório baixo. E no padrão vibratório baixo, podendo ocorrer as obsessões, que vão fazer o quê? Potencializar aqueles sentimentos negativos que temos. Enquanto a conexão com o alto, quando descobrimos esse amor, nos conecta com essas ondas de paz e com essas ondas de saúde. Quem nos traz esses conhecimentos é Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, numa obra belíssima, chamado Amor, Imbatível Amor,
no último capítulo da sua obra. E ela diz que, ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio, como do próximo. Desaparecem, então, a competição doentia e perversa, o domínio arbitrário e devorador do egoísmo, surgindo diferente conduta entre os indivíduos, que se descobrirão portadores de inestimáveis recursos de paz e de saúde, promotores do progresso e realizadores da felicidade na Terra. Então, lembra quando nós falamos ali da diferença entre amar a si mesmo e egoísmo? Que o egoísmo é quando eu quero para mim em detrimento do outro, e o amor próprio, eu quero o melhor para mim, preservando o próximo. Então, quando nós ingressamos nesse amor como Lázaro e Fenelon nos exemplificaram em O Evangelho segundo o Espiritismo, no amor que Jesus nos ensinou e no amor do Pai que transborda em torno de nós em todas as coisas, vão desaparecendo a competição doentia. Porque se eu me amo, eu não me comparo com o outro. Eu uso o exemplo do outro como o quê? Um estímulo, um incentivo. Eu modelo o outro, eu modelo Jesus, modelo e guia da humanidade. Mas eu não vou competir com o meu amigo que numa determinada matéria da vida está à minha frente. Porque eu sei do meu valor. E eu sei do valor dele também. E aí eu me alegro não só com as minhas conquistas, mas com a conquista do meu irmão. E se algumas vezes nós nos percebemos com inveja, com ciúmes, com competição, porque é comum que isso ainda ocorra no estágio evolutivo em que estamos, façamos uma reflexão. Por que eu estou com ciúme? Por que eu estou me comparando e me diminuindo, achando que o outro é melhor do que eu? Por que eu quero sempre ser melhor? E não é para fazer um julgamento e uma condenação, mas para analisar com carinho, perceber o que é que está acontecendo e buscar alternativas para esse acolhimento interior, orando por si próprio, orando por aquele em quem você está se sentindo diminuído, ou que você está com inveja, ou concorrendo com ele. Porque assim, o que acontece? Você vai se enchendo de paz, se energizando de amor e conseguindo irradiar esse amor em torno de você, promover o progresso e já realizar a felicidade que é possível na Terra, aqui e agora. Aquela felicidade relativa, mas que já nos faz pessoas muito melhores, pessoas muito mais satisfeitas consigo mesmas. E a Joana nos diz também para examinarmos as nascentes do amor no nosso mundo íntimo e cuidar de preservá-las sempre límpidas, não permitindo que ali se amontoe o lixo da ingratidão dos outros, a provocação dos maus, o desinteresse dos frívolos ou a alucinação dos gozadores. Quantas vezes nós estamos bem no dia, acordamos bem, tomamos um café da manhã agradável, fomos para o trabalho, fomos para o estudo, ou ficamos em casa, na nossa atividade de casa, e estamos bem. De repente, vem alguém com uma atitude de profunda ingratidão de um gesto de gentileza que você tenha feito. Ou provocando você. Você está ali feliz, cantando, ou de bem com a vida, e a pessoa vem e te provoca, jogando iscas, jogando amargura, descontentamento, ou falando de coisas frívolas que não te interessam. Se a gente não estiver ali vigilante, conectado com o amor que nós somos, o que pode acontecer? Nós podemos cair nessa armadilha de não
olhar a fonte, de não preservar a limpidez da fonte do nosso amor e jogar ali esses tóxicos. E daí o amor, ele vai deixar de existir? Não, porque virtude não desaparece, mas ele fica como que nublado, nublado por aqueles sentimentos de raiva, de irritabilidade ou de ciúmes, de inveja, de comparação, de menos-valia, como nós vimos anteriormente. Então, observa a fonte do amor no seu coração. Como é que está essa fonte? Eu estou jogando toxinas como se fosse um poço de água límpida e eu permito que essas toxinas entrem e a água fica contaminada? Ou quando entra esse ingrediente tóxico, eu me esforço para retirá-lo com serenidade e deixar a minha fonte cada vez mais limpa? O homem maduro, psicologicamente, é saudável. Por isso ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Compreendendo que o trabalho de elevação se dá mediante as experiências de erros e de acerto, proporciona-se tolerância, nunca, porém, sendo complacente com os equívocos a ponto de os não querer corrigir. Vejamos quanto essa mensagem é significativa. Por quê? Porque ela nos traz a reflexão de que nós somos convidados a gostar de nós não só quando nós acertamos. É muito mais fácil gostar da gente quando está tudo ok, não é? Quando a gente foi bem no trabalho, quando nós estamos sendo muito bacanas com o nosso relacionamento amoroso, quando o nosso relacionamento pais e filhos está indo de maneira tranquila, mas quando nós nos equivocamos, quando nós praticamos algo que nós consideramos muito grave, muitos de nós temos a tendência de não gostar de nós. E às vezes até nos maltratamos muito, nos xingamos. Por que você foi se enfiar nessa situação? Por que você foi fazer isso? Como que você tem coragem de errar tanto? Não aprende. Já é espírita há 20 anos e ainda continua errando. Vive lendo, vive fazendo cursos e ainda está desse jeito. Mas quanto mais nós amadurecemos psicologicamente, mais a gente se ama e se perdoa. Porque a vida, ela é de acertos e de erros. E tudo são experiências para a nossa evolução. Então, quando Joana nos convida a não nos punirmos pelo nosso erro, que ela diz que conforme a gente vai amadurecendo, a gente percebe que a gente não é um ser especial, irretorquível, ou seja, que não tem erro nenhum. Porque o único que não tem erro nenhum, o único que é absoluto é o Pai. Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse movimento do perfeccionismo, nós queremos concorrer com Deus, como se pudéssemos ser tão perfeitos quanto Ele. Mas qual é o outro convite? Compreendendo que o trabalho de evolução se dá mediante de experiências de erros e de acerto, além da tolerância, nós não somos complacentes com os nossos equívocos. Ou seja, não é para que nós passemos a mão na nossa cabeça, dizendo assim, não, tá tudo bem, se acontecer de novo, tudo bem também. Não. O convite é para que nós nos acolhamos. Ok, eu me equivoquei. Hoje, eu tenho ciência de que aquilo não é bom para mim. Eu vi que aquilo provocou dor em mim e no próximo. E eu quero corrigir isso. E eu sou capaz de corrigir. E daí, então, nós somos tolerantes conosco, mas não coniventes com os nossos equívocos. Vamos pegar, por exemplo, pensa numa amiga ou num amigo que liga para você, dizendo que foi demitido do trabalho em razão de consumo de álcool exagerado. E que ao sair desesperado do trabalho com aquela demissão surpresa, que ela não estava esperando, ou ele não estava esperando, se acidenta. E liga para você. Qual a sua atitude? O que você fala? O que você faz em relação a essa pessoa que te ligou? Agora, se põe no lugar dessa pessoa. É você quem foi demitido por
alcoolismo, excesso de bebida alcoólica, saiu desesperado do seu trabalho, se envolveu num acidente. Como que você olha e fala para você? Você foi mais duro com você ou com seu amigo ou amiga? Está sendo fácil gostar de você quando você se equivoca? Ou nós só estamos gostando de nós quando nós acertamos? O convite, então, é para que nós nos amemos e atendamos a nós mesmos, como, por exemplo, nós atenderíamos um amigo ou uma amiga que se acidentou nessas circunstâncias. Incentivando-nos a sair da situação problemática que, na maioria das vezes, nós mesmos nos colocamos, seja por infortúnios de vidas passadas, sejam pelas aflições da vida presente. É o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima. Se é o amor que ilumina a face escura da personalidade, conhecendo os defeitos, nós podemos nos amar mesmo quando nós equivocamos. Por quê? Porque esse amor vai ser a lamparina, que vai iluminar ali a nossa mente, os nossos pensamentos, vai nos auxiliar a entender por que nós nos equivocamos na situação X. Diante desse problema, então, seja da baixa autoestima, seja do auto-julgamento, da autoexigência, da culpa, e começo com o amor a entender que se eu errei, aquele erro merece o arrependimento, merece a reparação. Mas se eu só me punir, buscando me castigar, ficando parado ali naquela circunstância, eu não estou acessando essa fonte límpida que é fagulha existente em todos nós, porque somos filhos do Pai, de Deus, que é amor. Mas se nós vamos acessando, nós vamos permitindo iluminar isso. E vendo o que é que está de errado, a gente consegue consertar. Se eu tenho uma empresa e essa empresa está entrando ali num processo de recuperação judicial, porque teve equívocos variados de ordem administrativa, de ordem tributária, seja lá de que ordem for. E eu vou contratar alguém para me apontar o que é que eu acertei na empresa, onde foram os equívocos desta empresa. Então, esse alguém que eu contratei vai me apontar onde foram os nossos equívocos. E o amor tem essa função. Apontar esses equívocos, mas não com apontar os equívocos de maneira amorosa, de maneira espontânea, de maneira tolerante, mas não conivente. Ok? O amor me mostrou onde é que estão os meus erros e agora, então, busco corrigi-los, um de cada vez, porque a natureza não dá saltos e ninguém evolui de uma hora para outra, mas aos poucos, dia após dia. A síntese da proposta por Jesus em torno do amor, ela é das mais belas psicoterapias que se conhecem. E qual é a síntese? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós estávamos olhando os exemplos ali de trás, do amigo que se acidentou, por exemplo, e nós fomos mais tolerantes com o amigo do que conosco, nós estamos, então, amando o próximo, mas deixando de nos amar? Nós estamos amando a Deus, mas não nos amamos? Como que é possível uma trilogia ser harmônica se nós deixamos de amar algum desses polos? Se deixamos de amar a nós mesmos ou emitimos ondas de ódio, de vingança em relação ao próximo, como podemos amar a Deus?
Se Jesus nos traz uma trilogia harmônica, o convite é que amemos a nós, amemos ao próximo e amemos a Deus. E Joana de Ângeles também nos traz isso, dizendo que ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade de conceber o absoluto, realiza o mistério invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Então, olha a beleza desse ensinamento que Joana de Ângeles nos traz. Como nós temos dificuldade de compreender Deus, que é o absoluto, um mecanismo para a gente começar a amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, é amar a nós mesmos. Conforme nós vamos nos amando e nos iluminando, nós vamos estendendo esse amor ao próximo, que é a extensão de nós mesmos. E aí, conseguimos amar a Deus, que é o absoluto, fazendo, então, essa trilogia harmônica. E como é que eu posso treinar esse amor se eu nunca fiz isso comigo? Se eu passei uma vida acostumando a me maltratar? Muitas vezes nós já estamos idosos e descobrimos que passamos uma vida nos xingando, nos depreciando, nos comparando. Mas lembremos, somos espíritos imortais e temos toda a eternidade para aprender a nos amar. Comece hoje. Comece agora, pensando que o que você faz não te define pela eternidade. Procurando separar aquilo que você faz de quem você é. E verificando que aquilo que você generaliza como eu sou o mal, eu não tenho jeito, eu sou incapaz, é uma crença que você pode modificar com os ensinamentos de Jesus, percebendo os atributos de Deus. Eu estou triste, mas eu sou mais do que a minha tristeza. Eu estou ansioso, mas eu sou mais do que minha ansiedade, porque tristeza, ansiedade, irritabilidade são questões transitórias e não imutáveis. São mutáveis, elas mudam, elas podem mudar. Agora, o amor, a serenidade, a calma são virtudes. E essas virtudes, uma vez conquistadas, nós não a perdemos. E todas elas estão ali em latência dentro de nós, esperando que nós trabalhemos para que elas resplandeçam. Podemos fazer esse exercício a todo momento, nos acolhendo, nos respeitando, nos incentivando, conversando conosco como a gente conversaria com um filho amado, com aquela pessoa que a gente mais gosta. Pensa numa pessoa que você gosta muito e o jeito que você fala com ela. Usa esse exemplo com você. Procure falar com você da maneira como você fala com essas pessoas que você tanto ama, que a gente tanto se relaciona. E a gente vai fazendo esse treino. E vai percebendo o quanto é bom gostar de si mesmo. O quanto é maravilhoso dedicarmos alguns momentos do dia para meditar sobre nossa vida, sobre nossos atos. E a nos perdoar, por mais difícil que tenha sido nosso equívoco. Deus é amor, nos perdoa, quer que nós vivamos uma vida
abundante, uma vida plena, reparando, sim, os nossos erros. Mas o amor, sabemos, cobre a multidão de pecados, porque quando nós nos apropriamos desse amor que está íncito em nós, nós conseguimos, pelo amor, transmutar o equívoco, transmutar a dor, transmutar o sofrimento e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Portanto, temos como modelo Jesus. E Jesus deve servir de referência para que nos esforcemos em buscar esse ideal, vivenciar em nós o amor do qual ele foi exemplo vivo, sem, contudo, nos exigir de forma abrupta essa vivência, para que não venhamos a distorcer a prática do amor e assim retardar o nosso processo evolutivo. Lembra que nós falamos há pouco que a evolução ela não dá saltos, que ela é paulatina? Então, não é de uma hora para outra, não é nos exigir de forma abrupta essa vivência, para que nós não tenhamos também um sufoco, achando que aquilo é amor, quando na verdade é uma viciação. A gente pode perceber muito isso em relação ao outro, quando nós estamos numa etapa melhor da nossa vida e queremos exigir que o outro nos acompanhe naquela mesma etapa. E o tempo dele ou dela é outro. E aí, o que pode acontecer? A exigência. E isso não é o amor. O amor é calmo, o amor é sereno, o amor é cuidadoso, o amor é bondoso. O amor não é invasivo. É esse sol que a Joana diz, que ilumina nossas vidas. E quando nós precisamos de um exemplo, nós vamos ao exemplo de Jesus, que inclusive nos ensinou um mandamento maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amar a Deus é de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, ou seja, de todo entendimento, conhecendo as leis de Deus, e em especial para nos amarmos, conhecendo a lei de amor, de justiça e de caridade. De todo o coração, sentindo essa lei, sentindo esse amor, sentindo Deus em nosso coração. E de toda a alma, de todo o espírito, de toda a vivência. Dia após dia, momento após momento. O amor não tem passado, não se inquieta pelo futuro, é sempre hoje e agora. Quando nós vemos esse livro, a imagem que me veio foi de que o amor não fica ao lado esquerdo da página, no passado, nem ao lado direito do livro, no futuro. O amor, esse sol interior, fica no meio, fica sempre aqui, ó, no presente, aqui e agora. Então, quando nós vimos que mesmo que tenhamos uma vida de maltrato conosco, passado, nós não precisamos projetar para o futuro essa mesma vida de maus tratos, mas podemos hoje, aqui e agora, no centro dessa página, nesse coração que simboliza o amor, começar a nos tratar bem, começar a gostarmos de nós, ainda que não tenhamos acertado. Para após esse amor, expandirmos ao próximo e a toda a humanidade, chegando a Deus, como Joana nos ensinou. E um exemplo belíssimo desse amor próprio, que se estende ao próximo e a Deus, é da mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica orou por mais de 20 anos, 27 anos, pela transformação de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na época, ele tinha muitos costumes de beber, de ter uma vida promíscua, de ser rude com a mãe, assim como o esposo dela também era rude com ela, bastante agressivo. E ela já tinha um amor próprio muito grande, sabia quem ela era,
sabia porque ela estava ali, gostava dela, amava profundamente a Deus, ao marido e ao filho, e aos outros filhos que ela tinha também. Mas Agostinho era aquele que lhe dava o maior problema naquele estágio ali da sua vida. E Agostinho, muito inteligente, vai, estuda retórica, começa a dar aula, conhece ali o sermão de um bispo na época e, junto das orações da mãe e das prelações desse bispo, ele se convence e se converte ao cristianismo. A mãe, quando tem essa notícia e sabe que o filho então se converte e passa a ter atitude cristã, diz a ele: agora eu posso retornar para a pátria espiritual com muita tranquilidade, porque eu cumpri a minha missão. Vejamos o tamanho do amor dessa mãe, que por se amar, amou o filho, e o marido também, que embora agressivo e bastante abusivo, quando desencarna, já desencarna com o Cristo no seu coração, pelos esforços desta mulher extraordinária, que deu exemplo do alto amor, mesmo em situações dificílimas, e a partir desse alto amor estendeu o amor aos filhos, ao esposo, à humanidade que a circundava ali, e ao Pai, a Jesus, que ela amou a vida inteira. Que possamos então, meus irmãos, fazer esses esforços de amar. Amar hoje, amar agora. Tendo o passado como referência, sim, para não nos equivocarmos mais. Mas também perdoando aqueles que nos magoaram no passado, como disse Joana, deixando a fonte limpa. Podemos pensar no futuro? Claro, termos sonhos, sem dúvida. Mas vamos realizando no aqui e agora as atitudes positivas, as atitudes otimistas, as atitudes de bem-querer, para que esse futuro, quando chegar, seja resultado do nosso plantio de agora, de um plantio de alto amor, de um plantio de cuidado, de um plantio de ventura. Vamos orar? Querido Pai, amor maior, o Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança e colocou em nós todas as virtudes que precisamos para ser feliz. Dentre elas, a fagulha sagrada do amor. Ajude-nos, Senhor, a ter lucidez, a querer trabalhar em favor de nós mesmos, a sentir porque somos a pessoa mais importante do mundo para nós. Ajude-nos, Pai, a nos aceitarmos enquanto aprendizes da vida. Ajuda-nos a gostar de nós, não só quando acertamos, mas também nos acolhendo profundamente quando erramos. Ajude-nos a levantar quando acharmos que não temos mais solução ou que os problemas não têm mais solução. Ajude-nos, Senhor, a enxergar as suas mãos estendidas para cada um de seus filhos, para que seguremos as suas mãos de proteção, de força, de coragem e de infinito amor. E levantemos da nossa inércia, e levantemos da nossa dor. E já em pé, caminhemos dia após dia, evoluindo, recebendo o auxílio dos benfeitores espirituais que nunca nos falta, Senhor. Recebendo a ajuda do anjo de guarda que o Senhor, por amor, destacou um para cada um de nós. Que possamos, Pai, acessar esses recursos
do amor do Senhor, do amor de Jesus, amor por excelência, do amor dos bons espíritos e dos nossos anjos tutelares por nós. E nos amarmos cada vez mais. Ajude-nos a acessar as leituras edificantes, as palestras que iluminam, os materiais que nos auxiliam à evolução intelecto, moral e espiritual. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, no presente, amarmos mais e mais, uma gota por dia, até podermos desfrutar do oceano de amor que é o Senhor. Fortifica-nos, Pai, e que essa sua força, esse amor que começa a brotar em nós, ou se ampliar em nós, se estenda a todos aqueles que ainda não te conhecem. Se estenda a toda a humanidade que sofre esse período de prova coletiva, alcançando a esperança no coração dos familiares que se viram separados dos seus entes queridos, alcançando os espíritos que desencarnaram neste período, para que todos, Senhor, irmanados, nesse amor que nunca falta, mas que é abundante, estabeleçamos a alegria dentro de nós e sejamos aqueles que contribuem para a transição planetária na qual nos encontramos inseridos e desfrutemos a felicidade relativa que já é possível a partir de agora. Muita paz, que assim seja, meus irmãos, e que possamos, desde já, desfrutar desse amor que Jesus nos convida. Um grande abraço, fiquem com Deus, na companhia de Jesus, exemplo maior de amor, conectando com os nossos anjos de guarda e estudando cada vez mais. Fiquem com Deus, um grande abraço e domingo teremos outro palestrante aqui neste mesmo horário. Esperamos vocês com muito amor. Beijo grande e até mais.